Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dias atuais, é muito comum, e isso vem crescendo assustadoramente, você vê os pastores, tanto dentro das igrejas como na internet, eles convidando as pessoas de uma forma incisiva, às vezes até ameaçadora, para que você receba os milagres. Isso é muito comum. Você liga a internet, você liga a televisão, você vê uma grande parte dos pastores chamando você para a igreja dele, porque só vai acontecer na igreja dele, na reunião dele, que a sua vida vai mudar. Então isso se tornou uma febre, uma moda. E quando de repente você vê um pastor exortando, repreendendo, falando do pecado, da mentira, do adultério, da fornicação, simplesmente você não gosta desse pastor. Já de início você acha esse pastor chato. Por quê? Porque a quantidade de pastores, olá, crentes, oferecendo a você uma vida abençoada é muito maior do que a quantidade de pastores que pregam o evangelho autêntico. Então a proporção de pastores que pregam um evangelho fantasioso, bonito, é assim. E a quantidade, a proporção de pastores que abrem a Bíblia para te repreender, para chamar a sua atenção, para falar do inferno, para falar que o evangelho está barato, que o evangelho está uma porcaria, é bem pequena. Mas isso não é para a gente se admirar, porque isso está na Bíblia. No capítulo 4 de 2 Timóteo. Não é para você se admirar. Quando você vê essa quantidade enorme de pastores te convidando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana. Eles não param. Todos os dias da semana. É uma fonte, é um poço de inspiração, de milagre. A igreja dele parece mais um forno de padaria. O milagre sai toda hora, igual pão. Mas isso está na Bíblia. O apóstolo Paulo, se você não sabe, ele foi o que mais abriu igreja. Mas ele foi o maior defensor do evangelho verdadeiro. E ele não esteve com Jesus, como Pedro, como João, como Mateus, como Lucas. E Paulo era perseguidor, matador dos cristãos. Mas quando ele se converte, ele não se converte e Deus não escolhe ele para ser apenas um pregador. Dizendo, olha, Jesus é bonito. Jesus é o Filho de Deus. O que a gente costuma ver, né? O pastor falar para você, ó, Deus é contigo. Amanhã você vai ter uma boa notícia. Hoje é sexta, amanhã é sábado. Se não chover, vai fazer sol. Esse tipo de pastorzinho, que é o que mais tem hoje. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido para confrontar o evangelho mentiroso com o verdadeiro. Tanto que ele foi o mais perseguido de todos os apóstolos. E ele, na segunda carta de Timóteo, ele fala o seguinte,
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou pastores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele já nos avisava que, bom dia, dona Lica, que nos últimos tempos, o que mais surgiriam eram pessoas querendo ouvir mentiras. Ou um evangelho moderno, de pura bênçãos. Então o que nós estamos assistindo, que eu venho falando sempre há anos, desse evangelho moderno, esse evangelho vagabundo, o apóstolo Paulo já nos avisava. E ele disse que as pessoas, elas iriam preferir a mentira. Elas iam escolher pastores segundo as mentiras. Veja o vídeo que eu fiz passado, aonde eu falo que os falsos têm multidões. Os falsos têm multidões. E às vezes você julga uma igreja pela quantidade de pessoas. Você acha que a igreja que tem muita gente, ela é de Deus. E a que não tem muita gente, não é de Deus. E aí eu tenho que retornar. Se muita gente caracteriza ser de Deus, a Igreja Católica é de Deus, porque ela tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. É a primeira igreja no mundo. Se a gente for associar muita gente e que Deus está como no lugar que tem muita gente, então Deus está com a Igreja Católica em primeiro lugar. E depois Deus está com o Islã, que é a religião dos muçulmanos. Em terceiro ou quarto lugar vem o cristianismo. Então, em primeiro lugar, Deus está com a Igreja Católica. Se nós, como você, associar essa igreja tem muita gente, ela é de Deus. Mas essa muita gente é gente sem nada, gente vazia, gente que só vai buscar dinheiro. Não tem nenhum compromisso. Nenhum compromisso, tanto que não tem compromisso, que o pastor precisa prometer cada dia uma coisa e até ameaçar as pessoas e controlar as pessoas. Só para você ter uma ideia. Tem muita gente, mas não são gente espontaneamente convertidas. Ao contrário, são pessoas aonde o pastor colocou medo, ameaça, aonde ele controla pelo telefone. Aonde a pessoa foi, deixou de ir, se ela deu dízimo, se ela não deu dízimo. E às vezes você vai numa igreja que não tem muita gente e as pessoas são convertidas porque o pastor não controla, não ameaça. Então, o apóstolo Paulo, ele já falava sobre isso que está acontecendo. 2 Timóteo, capítulo 4. Ele disse: as pessoas não vão querer ouvir a verdade. E essa é uma realidade. Essa é uma realidade. As pessoas, elas ficam desesperadas para ir na igreja. Mas não é para se converter, não é para mudar o caráter. Não. Elas estão desesperadas porque o pastor falou assim: olha, hoje vai ter algo especial, hoje vai acontecer isso, hoje a sua vida vai mudar, hoje é a vigília da virada, é hoje. Então as pessoas nem dormem, não comem, não vivem com o marido, com a esposa, com os filhos, porque tudo é igreja, 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 igreja. E aí você fica meio tonto, porque todo mundo promete a mesma coisa. Um promete o feijão, o outro, eu vou te dar o feijão, mas eu vou te dar o arroz. Aí o outro fala assim, não, mas eu vou te dar o arroz, o feijão, a batatinha frita. Aí o outro, mas eu vou te dar o arroz, o feijão, a batatinha frita, não, vou te dar um ovo. Aí o outro fala assim, não, eu tenho que trazer essas pessoas. Olha, pessoal, eu vou te dar o arroz, o feijão, a batatinha frita, o ovo e ainda vou te dar uma saladinha.
É assim que está a igreja hoje. É quem promete mais. É quem oferece mais. É uma casa lotérica. Não sei se você já foi numa casa lotérica. Você mal entra e você fica assim, ó. As paredes estão lotadas de jogos. Lotadas. Aí você vai pagar a conta de luz, a pessoa te oferece 10 jogos. Vai pagar o telefone, a pessoa te oferece mais 10 jogos. Aí você vai pagar o IPTU, a pessoa te oferece mais 10 jogos. É assim a igreja. Uma verdadeira casa lotérica. Bom dia, dona Fátima. Mas isso é bíblico. O apóstolo Paulo foi o maior defensor da verdade. Ele pagou um alto preço, coisas que os pastores não querem pagar. Por isso eles pregam esse evangelho barato. Porque você pregar o evangelho verdadeiro, primeiro, você vai ser rejeitado por muita gente. É o preço. Segundo, a sua igreja dificilmente vai estar cheia. Terceiro, você vai arrumar muitos inimigos. É o alto preço que se paga por pregar o verdadeiro evangelho. Mas está na Bíblia. O apóstolo Paulo, se você não sabe, ele não se dedicou a abrir igrejas apenas. Muito mais importante que abrir uma igreja é você defender o verdadeiro evangelho. Fazer um filho é a coisa mais fácil que tem. Sim ou não? Você pode fazer um filho em 1 minuto com seu marido, com um homem, com outra mulher, em 1 minuto. Agora vai criar esse filho. Vai sustentar esse filho. No mínimo, você precisa de 20 anos para sustentar um filho. Até ele amadurecer, arrumar um trabalho, estudar, casar e ter a vida dele. 20 anos. Agora, fazer um filho, você faz 1 minuto. Abriu as pernas, o homem veio e já fez o filho. Então, o evangelho, abrir uma igreja é a coisa mais fácil que tem, especialmente no Brasil. Você aluga um salãozinho, bota lá um nome qualquer, é igreja. Bota cadeira, bota uma gravata, todo mundo vai te chamar de pastor. Aí chega umas velhinhas, né? Assim, meia tonta, uma não enxerga, outra não ouve, outra não fala, outra não anda, é obreira. Bota-se o uniforme, é obreira. Aí você vai ver, assim, dormindo no ponto. Mas é obreira. Isso é igreja. Isso é igreja no Brasil. E aí, você vai ver o pastor, quando ele abre a boca, primeiro, ele começa a gritar. Segundo, tudo que ele fala, ele diz graças a Deus. E manda você repetir. Diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quem está feliz aqui? Levante a mão. Graças a Deus. Então diga graças a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga, Jesus, eu te amo e ela te ama também. E diga, graças a... Isso é igreja. Agora vamos cantar. Pá, 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 pá. E assim vai. E aqui, quem tem fé? Eu tenho fé. Quem quer ser abençoado? Eu quero ser. Quem quer ser feliz? Eu quero ser. Isso é igreja. E assim vai. E assim vai. Agora, imagine, se o pastor falasse, olha pessoal, hoje nós vamos falar do pecado. Você acha que alguém iria vir? Alguém iria na igreja dele? Pessoal, hoje o tema é a mentira. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou falar várias passagens sobre a mentira. Vai dar mais ou menos uma semana, uns 15 dias, direto.
Você acha que a igreja dele vai subsistir? Não. Porque as pessoas são mentirosas. Mente no trabalho, mente para o marido, mente para o filho, para o pai, para a mãe. O pastor é mentiroso, a mulher do pastor é mentirosa. Enfim, então, mentira não pode falar. É algo abominável dentro da igreja moderna. Então, você vê a quantidade de pastores que falam de prosperidade é altamente, infinitamente superior aos pastores que falam sobre o caráter. Primeiro, você também não gosta. E segundo, é uma mensagem chata. Mas a gente vai ser julgado pelo caráter e não pelas bênçãos. Não sei se você sabe disso. A gente vai ser julgado pelo caráter e não pelas bênçãos. Jesus curou 10 leprosos, só um foi salvo. Só para você ter uma ideia, bonitinho. Curou 10, mas só um foi salvo. Então, milagre não garante salvação. O apóstolo Paulo foi o maior defensor. Muitas pessoas me criticam. Ah, bispo, fala de Jesus. Fala de Jesus. Ué, eu estou falando de quem? Do diabo? Eu estou defendendo a verdade. Eu estou defendendo o evangelho. Pregar o evangelho não é você falar que Jesus é bonito, que Jesus te ama. Isso é chover num molhado. É como eu falar que o Salmo 23 vem depois do Salmo 22. Pregar o evangelho é você defender o reino de Deus. Defender a verdade, os princípios, os valores. E não esse evangelhozinho vagabundo, que o Salmo 23 vem depois do Salmo 22, e que Jesus te ama, e que uma boa notícia, obrigado, dona Lica, vai chegar para você. Ah, Jesus te ama. Ah, Deus é com você, meu amigo. Isso ajuda em quê? Agrega o quê? Diz para mim. O apóstolo Paulo, ele não foi um abridor, podemos dizer, de igreja. Ele foi um defensor. E se você juntar todos os discípulos, nem todos os discípulos, ele foi o mais perseguido. Basta você estudar a Bíblia. Por que ele foi perseguido mais do que todos? Porque ele foi o que mais defendeu Jesus. Ele pregou contra a idolatria. Ele pregou contra os fariseus. Ele pregou contra o adultério. Ele pregou contra os homossexuais, a fornicação. Tudo ele pregou. Então, as pessoas não gostavam dele, tinham ódio dele. Ódio. E hoje os pastores não são odiados. Os pastores hoje são amados. Na realidade, porque eles se fazem de amigos. Igreja hoje é um show. Você vê que eles apagam a luz, acendem a luz, bota a luz negra, a luz vermelha, a luz roxa, amarela, cor de abóbora. É um show. A igreja hoje parece mais um show. Então, é um entretenimento, né? O pastor ficaria 2 horas e meia, entretenendo as pessoas com música, com apaga-luz, e bota uma coisa no altar, entendeu? E o pastor se veste de judeu. Então, existe um entretenimento.
Você acha que esse pastor tem moral para pregar contra o pecado? Não. Sabe por que ele não tem? Porque ele convocou as pessoas, olá, Lê, ele convocou as pessoas para um show. Ele não convocou para ouvir a palavra de Deus. Ele convocou as pessoas para um show. Então as pessoas vão para o show. Imagine, um cantor de rock, o Bon Jovi, vai para o Brasil. Você espera o que dele? Que ele cante. Porque ele é pago para cantar. Agora imagine se o Bon Jovi vai para o Rock em Rio para pregar. Vai todo mundo embora. Todo mundo vai embora. Porque as pessoas conhecem ele como um dos melhores cantores do mundo de rock. Então, o que deveria se esperar de um pastor? Que ele exortasse, que ele repreendesse, que ele chamasse atenção. Não. O que se espera de um pastor hoje é um show. Que ele diga que Jesus te ama e que Deus é com você. Veja. Olá, França. Então você pode ver que a tendência das igrejas que ficam pregando esse tipo de show é sempre ter gente. E a tendência daqueles pastores que são conservadores, que pregam a verdade contra o pecado, que pregam o céu, o inferno, a idolatria, a tendência é esses pastores terem pouca gente. Tem pastores que eu conheço, eles trabalham, porque a oferta não sustenta eles. E sabe por quê? Porque eles não fazem show dentro da igreja. Eles falam comigo. E eu falo, não, rapaz, trabalhe. Você pode trabalhar, trabalhe. Você vai ter até mais moral para pregar. E nem você vai ficar colocando peso sobre as pessoas. Que é o que fazem os pastores aqui na América. Aqui nos Estados Unidos, 99% os pastores trabalham. E as igrejas estão cheias aqui. Aqui dá muita oferta. Aqui o pastor não precisa nem pedir. As pessoas aqui nascem dando oferta e dizem. Então alguns pastores falam, bispo, eu tenho que trabalhar, porque a igreja não se paga. Porque eu não faço trabalho, bispo, para agradar ninguém. Eu sou da sua linha. Eu assisto os seus vídeos. Mas as pessoas não estão acostumadas. Se eu não der envelope, bispo, as pessoas não dão oferta. Se eu não falar 10 vezes sobre o dízimo, ninguém dá o dízimo. Então a tendência, meu amigo e minha amiga, é você ver essas igrejas Disneylândia cheias. Mas isso não caracteriza que Deus está ali. E você vai ver muitos pastores com a igreja vazia, tendo até que trabalhar, que também não é errado, também não é pecado, não é nenhum crime, porque a oferta não sustenta o pastor, não sustenta o aluguel, não sustenta as despesas. A tendência, você pode notar. Você vê uma igreja muito cheia, vai lá, para ver se não é um show. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Mas 99%, você entra na igreja, tem muita gente, é uma igreja abençoada por Deus. Não. É porque lá tem um evangelho conveniente, um evangelho moderno, um evangelho de portas abertas, um evangelho fácil. Você está me entendendo? É como casamento. Na cabeça de muitos homens, ele fala o seguinte, por que eu vou casar?
que eu vou casar se eu posso ter a mulher que eu quiser? Eu conheço ela hoje mesmo vou para a cama com ela. Então por que eu vou casar? Para ter problema? Para ter despesa? Para ficar escutando a mulher todo dia no meu ouvido? Não. Então você vê que não tem casamento. Pode ver. As pessoas hoje, casamento para elas é como usar uma roupa a lavar. Tem valor nenhum, não tem importância. O evangelho, ele também está perdendo a sua importância. Ele está perdendo a sua importância por causa dos pastores. Leia 2 Timóteo 4, mas leia com calma. Leia palavra por palavra, que você vai entender tudo o que está acontecendo hoje. Palavras há mais de 2000 anos que o apóstolo Paulo nos avisou. Ele disse, olha, nos últimos dias, as pessoas não vão querer a verdadeira doutrina. Em outras palavras, não vão querer o evangelho verdadeiro, vão querer um show. Um pastor que faça um show dentro da igreja. É o que nós temos visto. Você já viu a quantidade de pastores que anunciam campanha da fé e milagres? Campanha do milagre urgente. Campanha disso, campanha daquilo. A cidade vai parar, o estado vai parar, eles estão vindo aí. Você já ouviu isso? Já, claro que você já ouviu. Olha, porque vai parar a cidade. Porque isso, porque aquilo outro, porque a sua vida vai mudar. Nunca mais vai ser a mesma. Porque eles vêm aí, a pastora, a bispa, o apóstolo, o bispo. Eles estão vindo aí, porque vai parar. E aí tal, aí junta. E pagam ônibus, né, para as pessoas irem. E junta aquelas pessoas lá. Não acontece nada. Obrigado, dona Lívia. É mais um show. Aí a pessoa não vai trabalhar, a pessoa não estuda, a pessoa não cuida de casa, a pessoa não investe na vida dela para ir na reunião. E o que acontece? Nada. Agora, se esse pastor falasse, olha pessoal, eu convido você para uma reunião aonde eu vou falar o que mais causa a ira de Deus, que se chama idolatria, e vou provar na Bíblia. Não vai ninguém. Só vai ele e a mulher dele. Não vai ninguém. É o que eu estou te falando. Essa é a diferença. Por isso que os milagres não acontecem. Porque eles estão oferecendo para as pessoas um Deus barato, um Deus histórico, um Jesus filho de Maria. Você nunca notou que parece que Jesus é empregado do pastor? Você nunca notou, nunca observou que o pastor trata Jesus como se fosse o empregado dele? Jesus, faz isso aqui, é amanhã, só vai fazer isso aqui, é hoje. Quer dizer, Jesus tem que estar 3 horas num lugar, 4 horas no outro, 6 horas no outro, meia-noite no outro. Jesus tem que estar em todos os lugares, porque o pastor é quem determina a hora que Jesus vai estar. Você nunca observou isso? Jesus tem que estar à disposição do pastor. Você nunca observou isso? Porque você é isso, incabrestável. Preste atenção. O pastor dá ordem em Jesus.
diz que hora, aonde, que Jesus tem que estar, na praça, no cemitério, na praia, no alto do monte, na vigília, na igreja. O pastor da ordem, o pastor, é hoje, Jesus vai estar aqui hoje, vai estar aqui amanhã. Jesus, não, hoje não, Jesus, vamos deixar para amanhã, tá bom? Amanhã o Senhor vem. Agora, chega cedo, hein, Jesus? Chega cedo, porque o milagre tem que acontecer. E é um milagre urgente, hein, Jesus? Aí o outro pastor, Jesus, só tem que estar aqui na minha igreja. Pô, Jesus fala, qual igreja que eu vou? Um me chamou para ir de noite, outro me chamou para ir de manhã, outro me chamou para ir na vigília, outro me chamou para ir lá no monte. Eu e Jesus ficam assim, peraí, eu vou aonde? É assim. É de uma palhaçada que até o palhaço tem vergonha desses pastores. Você já viu os discípulos fazendo isso na Bíblia? Você já viu algum discípulo? Venha, 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 venha. Jesus vai estar aqui, venha. Nunca você viu isso. Mas na igreja moderna é o que mais você vê. Mas você gosta. Os pastores tratam Jesus como se fosse um amiguinho, um empregado, um obreiro. Jesus parece obreiro dessas igrejas. Faz isso, obreiro, faz aquilo outro, vem para cá, vem de manhã, vem de tarde, reunião de manhã, reunião depois do almoço, reunião depois da janta, vigília. Quer dizer, é assim que as pessoas tratam Jesus, como eles tratam os obreiros. Como um gado, uma propriedade deles. O dia que você lê a Bíblia, você vai deixar de ser enganado e manipulado. Eu não estou falando que você não vai à igreja. Não, tem muitas igrejas boas, só você procurar. Fica aí esse vídeo. E se você gosta da verdade, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Que tenham todos um bom dia.